Mas já pensando. Então vamos lá agora. O pessoal está entrando, cara, está entrando, aos poucos vão acompanhando aí. Vamos lá então, né? Nós estamos bem atrasados, então boa noite a todas e a todos, sejam bem-vindos à nossa última live do ano de 2025, né? Hoje é dia 30 de dezembro e nós estamos fazendo uma live, fazendo um balanço, né, das nossas principais ações, projetos, lutas, vitórias, conquistas e, sobretudo, dos desafios para 2026, que são muitos. Nós estamos aqui com o nosso coletivo Educação em Primeiro Lugar, que é constituído pelo mandato da deputada federal, professora Luciane Cavalcante, que está aqui presente, pelo vereador da Câmara Municipal de São Paulo, aqui da capital, Celso Gianazzi, pelo nosso mandato aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Nessa live aqui, esse encontro, que será breve, logicamente, ele ficará depois disponível, aqui gravado no nosso YouTube, no YouTube da deputada Luciane Cavalcante, no YouTube do Celso Gianazzi, no Facebook, nas redes sociais dos três mandatos. Então, primeiramente, nós queremos fazer um breve balanço das nossas lutas de 2025. Nós combinamos aqui de dividir um pouco, né? Eu falo aqui das nossas lutas na Alesp, e, logicamente, que muitas lutas que nós fizemos na Assembleia Legislativa, que pelo nosso mandato de deputado estadual, essas lutas estão conectadas no coletivo Educação em Primeiro Lugar, são lutas coletivas, o vereador Celso Gianazzi vai fazer o mesmo, e a deputada Luciane Cavalcante também, né? Mas tem algumas coisas que são talvez mais específicas aí de cada segmento, de cada ente federativo, mas muitos eu diria que são temas transversais, como, por exemplo, a luta que a deputada Luciane Cavalcante tem travado pelo Descongela, né, para acabar com o congelamento da evolução funcional do tempo da pandemia. É uma luta transversal que atravessa o funcionalismo municipal, estadual, enfim, a luta do confisco. Então, vamos fazer mais ou menos isso, tá bom, pessoal? Vamos lá, então eu começo, tá? Eu começo dizendo, acho que uma das principais lutas que a gente tem travado aqui no estado de São Paulo, que é a luta transversal também, é a luta contra o confisco das aposentadorias e pensões, que nós derrotamos aqui em 2022, o projeto do Dória, através da luta, da mobilização das entidades representativas do funcionalismo público, das nossas queridas tuiteiras aposentadas e também a nossa luta na Assembleia, que foi canalizada no nosso PDL número 22, né, que do ponto de vista legislativo foi o projeto de lei, o projeto que canalizou a luta, que o PDL é um projeto que revoga, né, um decreto ou uma resolução. Aí eu apresentei o PDL 22, ele canalizou a luta legislativa na Assembleia Legislativa e nós vencemos a luta, nós derrubamos o confisco. Porém, agora nós temos que devolver o que foi roubado, o que foi assaltado de mais de 600 mil aposentados e pensionistas aqui do estado de São Paulo. Essa é a nossa luta aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. O vereador Celso Gianazzi faz a luta na Câmara Municipal, contra o Sampa Prévio, para derrotar o confisco dos 14% dos aposentados municipais. E a deputada Luciane Cavalcante tem feito um trabalho imenso junto ao Supremo Tribunal Federal, que está julgando, inclusive, esse tema que ela vai falar daqui a pouco. Não posso deixar de falar aqui das nossas lutas para trazer de volta as faltas abonadas dos servidores que foram retiradas pelo Dória na reforma administrativa que ele fez em 2020. Não posso deixar de falar aqui da nossa luta, que também é coletiva, dos três mandatos, contra as plataformas digitais da rede estadual, essa ditadura, essa máfia que foi imposta pelo governo, pela gestão Tarcísio Feder, que acaba com a autonomia pedagógica dos professores, do magistério, e prejudica a aprendizagem dos alunos. Nós fomos ao Ministério Público e com representações, fizemos reuniões no GEDUC,
né, as entidades do magistério fizeram também, e por conta de todas essas nossas ações, o Ministério Público, juntamente com a Defensoria Pública, entrou com uma ação civil pública contra o uso, contra a obrigatoriedade dessas plataformas digitais. Então, é uma vitória importante, né, porque o MP foi mobilizado também por nós, pelo nosso coletivo Educação em Primeiro Lugar. A Defensoria Pública entrou na luta e tem uma ação civil pública hoje no Tribunal de Justiça. E a Secretaria da Educação, a SEDUC, já sinalizou que no ano que vem fará um recuo, né, retirando a obrigatoriedade. Nós só vamos acreditar quando isso acontecer de fato, mas o fato de existir uma ação civil pública já no Tribunal de Justiça contra essas plataformas já é um avanço para nós, né? Nós temos aí também várias ações populares contra as resoluções e os decretos da gestão Tarcísio Feder, resoluções que atacam frontalmente os direitos e a dignidade de todos os profissionais da educação aqui do Estado de São Paulo. Nós entramos com várias delas, né, ou ação popular, ou representação no Ministério Público, no Tribunal de Contas, na Defensoria Pública, enfim, e nós vencemos algumas batalhas importantes. Eu destaco aqui, por exemplo, nós conseguimos impedir que durante o ano de 2025 a gestão Tarcísio Feder implantasse a Escola Cívico-Militar. Nós fomos ao Supremo Tribunal Federal contra a lei, nós fomos ao TJ, nós fomos ao Tribunal de Contas, e por conta de todas essas nossas ações, sobretudo a última do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o governo foi impedido de implantar em 2026 e 2025 a Escola Cívico-Militar. Agora ele vai tentar implantar em 2026. Nós vamos recorrer, sobretudo, da última decisão do Tribunal de Contas, né, para continuar impedindo que esse projeto seja implantado no Estado de São Paulo. Nós vencemos também, através de liminares, a tentativa do governo em retirar o abono de permanência, minha gente. O governo queria retirar o abono de permanência dos professores categoria F, dos secretários de escola, de amplos setores, não só da educação, mas de outros setores também do funcionalismo público, através de uma ação popular do nosso coletivo Educação em Primeiro Lugar. O governo foi obrigado a recuar, perdeu essa batalha, né? Nós vencemos também a batalha contra a EJA flexível, através de uma ação popular do coletivo. Nós derrotamos a tentativa do governo de implantar a educação de jovens e adultos flexível, que é uma aberração total, é a destruição, é a pá de cal na EJA do Estado de São Paulo. O que significa esse projeto, esse programa? Que o Estado vai criar turmas de 500 alunos, né? Uma turma com 500 alunos, com 4 professores apenas, e o aluno seria, porque nós derrotamos, a ir apenas uma vez por mês na escola, e haveria apenas um coordenador pedagógico. Um absurdo, se o projeto todo, nós derrotamos a EJA flexível também na Justiça. Em relação às faltas médicas, a licença médica, também nós entramos com uma ação popular e conseguimos derrotar o governo, impedindo que ele descontasse, né, na atribuição dos professores, no bônus, e em vários outros segmentos do magistério, as faltas médicas e as faltas por licença médica, que são consideradas de efetivo exercício pelo Estatuto do Funcionalismo, né, por toda a legislação vigente aqui no Estado de São Paulo. Então, quando uma pessoa, um trabalhador de qualquer área, ele falta, ele tem aquela falta, logicamente, abonada. E o Renato Feder, o secretário empresário da Educação, mudou isso e criou regras absurdas, negando esse direito aos servidores da educação. Nós entramos, repito, com ação popular, conseguimos liminar, suspendendo esse desconto, conseguimos também liminar, suspendendo
a avaliação de desempenho, a farsa da avaliação 360, que é punitivista, que criminaliza os professores, e criou uma outra aberração no Estado de São Paulo, que foi o leilão de professores da rede estadual. Hoje, quem decide se um professor vai ficar ou não numa escola é o diretor da escola, é a gestão. O professor não escolhe mais, não tem, nem o professor efetivo tem mais direito à lotação na escola, né? Algo jamais imaginado aqui aconteceu, mas nós conseguimos aqui derrotar. Logicamente que muitas liminares o governo não está cumprindo, a gente tem que avisar o TJ, dá um trabalho imenso, mas são vitórias importantes do ponto de vista judicial, todas elas promovidas através desse coletivo, do nosso coletivo Educação em Primeiro Lugar, através do nosso jurídico, das nossas advogadas aqui. Né? Tem muitas lutas também travadas, a questão da educação especial, o governo, a gestão Tarcísio Feder, está promovendo a demissão em massa de professoras com formação na área de educação especial, com pós-graduação, com formação, com especialização nessa área, e trocando essas professoras por empresas terceirizadas que estão contratando pessoas sem formação, ganhando um salário mínimo. Nós fomos também ao Tribunal de Justiça, nós já protocolamos uma ação popular. Aqui eu apresentei um PDL, um projeto de decreto legislativo, o projeto 29 de 2025, para revogar a resolução que promove esse desmonte aqui no Estado de São Paulo da educação especial, a nossa luta contra o fechamento de salas de turnos. Hoje é quase que impossível um aluno trabalhador do Estado de São Paulo conseguir uma vaga no ensino médio, no curso noturno, porque o FEDER está fechando tudo, ele não permite mais a abertura de novas salas. Então, os alunos trabalhadores do Estado de São Paulo estão sendo excluídos, estão sendo penalizados por conta dessa política de fechamento, de enxugamento da rede estadual, que tem a ver com aquele projeto que o governador Tarcísio de Freitas aprovou na Assembleia Legislativa, reduzindo o orçamento da educação de 30% para 25%. Isso retira da rede estadual de ensino mais de 11 bilhões por ano da escola estadual. Então, ele começa a enxugar a rede para entrar nesse orçamento enxuto que ele aprovou, infelizmente, aqui na Assembleia Legislativa. Né? São várias lutas aqui, né, que a gente tem travado aqui na Assembleia Legislativa, junto com o coletivo. São várias aqui, gente. Eu vi aqui algumas aqui que eu preparei. Tem também outras, não só na área da educação, logicamente. A nossa luta contra os pedágios, contra a farra dos pedágios, a privataria dos pedágios do Estado de São Paulo, que agora o governador Tarcísio inovou, ele criou uma nova forma de extorquir o bolso da população do Estado de São Paulo, que é o sistema Fli-Flu, que são esses pórticos que não tem mais cancela, a pessoa nem percebe que passou no pedágio, ela é multada, ela tem que pagar, e paga caro. Ele anunciou a instalação de mais de 100 pórticos de pedágios no Estado de São Paulo. Em algumas regiões, a gente conseguiu a reversão através de mobilização, através de audiências públicas, mas em outras não. Né? Então, é uma luta que a gente já vem travando há muitos anos contra a privatização de áreas de pesquisa, contra a privatização da CPTM, do metrô, das balsas. Ele anunciou também a privatização da Fundação Casa, a privatização do PROCON, a privatização do Poupa Tempo, está no radar do governo. Então, nós estamos... E, sobretudo, a privatização de escolas estaduais. Pela primeira vez na história da educação brasileira, um governador vende escolas, faz leilão de escolas na Bolsa de Valores de São Paulo. Veja só, ele já fez isso com 33 escolas que serão construídas e anunciou que fará, já era para ter feito, mas nós estamos denunciando, então houve um recuo, pelo menos nesse ano, de mais 143 escolas, que seriam exatamente
privatizadas aqui no estado de São Paulo, da Leste 5 e da Centro-Oeste. Então, foi obrigado a recuar momentaneamente dessas privatizações, desses leilões da Bolsa de Valores de São Paulo, de escolas públicas, a privatização, a terceirização de hospitais, como é o caso aqui de um hospital de excelência, que é o Hospital Infantil Darcy Vargas, que fica no Morumbi, um hospital que atende crianças com doenças complexas, né, difíceis de serem tratadas. Esse hospital foi agora terceirizado, vejam só que absurdo. A tentativa de também privatizar o complexo hospitalar da Unicamp, que o coletivo tomou medidas junto ao Ministério Público para que não haja essa privatização daquele complexo, que é muito semelhante ao complexo aqui do Hospital das Clínicas, que atende toda a região metropolitana de Campinas. Enfim, gente, são tantas lutas aqui, enfrentamentos que a gente tem travado na Assembleia Legislativa, junto com o nosso coletivo, que eu não vou me estender muito aqui, mas luta contra a privataria, contra as terceirizações, contra a venda de áreas públicas, não posso dizer aqui da nossa luta, que nós travamos também contra a precarização, contra o fim, na verdade, o ataque que ele fez, o governo estadual, a carreira dos pesquisadores científicos, porque esse é um governo contra a pesquisa, contra a ciência, contra a educação, contra a cultura, é um governo negacionista, é um governo da terra plana. Então, ele ataca a ciência e atacou os pesquisadores científicos, aprovando um projeto na Assembleia Legislativa, né? Enquanto a gente está na luta para reconstrução do Instituto Florestal, que foi extinto na gestão Dória, na reconstrução do Instituto Botânica, do Instituto Geológico, da SUSEM, que foi extinta também em plena pandemia pelo Dória, o governo vem e ataca mais ainda a pesquisa, a ciência e os pesquisadores, né, que foram e são os responsáveis pelo desenvolvimento do Estado de São Paulo na área da ciência, na área da saúde, na área do meio ambiente, na área da agricultura. Então, muitas são as lutas e outras que a gente tem acompanhado e sendo parceiros aqui do vereador Celso Gianazzi na Câmara Municipal e da deputada Luciane Cavalcante. E no ano que vem nós temos muitos outros desafios que a gente vai colocar aqui ao longo da nossa live, como, por exemplo, aprovar, né, o projeto para devolver o que foi confiscado dos aposentados e pensionistas, as faltas abonadas que devem ser devolvidas imediatamente aos servidores e servidoras de todo o estado de São Paulo, né, o aumento do Vale-Refeição do estado de São Paulo, que hoje é de apenas R$12, é o que o governador Tarcísio de Freitas paga, minha gente, para um professor, para uma enfermeira, para um policial penal, R$12, que é o Vale-Refeição, conhecido como Vale Coxinha. Então, são todas essas lutas que nós vamos travar no ano que vem, né? O descongelamento, que a deputada Luciana vai falar agora, da evolução funcional, enfim. Paro por aqui, Celso, senão vou falar demais. Tá? Passo a palavra para você e depois para a deputada Luciane Cavalcante. Boa noite, deputado Carlos Gianazzi, boa noite, deputada federal, professora Luciane Cavalcante, boa noite a todos que estão nos acompanhando. De fato, deputado Carlos Gianazzi, são muitos assuntos, são muitas lutas durante todo esse 2025 e outras que nós enfrentaremos aqui pela frente em 2026. Né? São muitas vitórias, né? Muitas lutas e, como você disse, deputado Carlos Gianazzi, as lutas são... Muitas delas a grande maioria são coletivas, né? São em conjunto dos 3 mandatos das comissões de educação da Câmara Municipal de São Paulo, seu da Assembleia Legislativa e da deputada federal Luciane Cavalcante da Câmara Federal, que tem feito, que eu gostaria de parabenizar pelo trabalho extraordinário que a deputada tem feito no Congresso Nacional, com uma articulação incrível, né, de projetos importantíssimos, né, como esses que você citou, Carlos, do confisco, do descongelamento dos nossos 583 dias, que não bastou
só aprovar, agora ela está fazendo uma articulação também para que haja sanção, uma mobilização para que haja sanção desse projeto. O piso do quadro de apoio dos não docentes, né, dos profissionais não docentes da educação, que também passando pelas comissões, é muito importante, projeto muito importante, do imposto de renda, a isenção do imposto de renda para os profissionais da educação, que a deputada Luciane Cavalcante está implementando em Brasília, da merenda escolar. Então, são muitos projetos. A merenda que o professor, pelo menos na rede municipal aqui de São Paulo, hoje são proibidos, né? São proibidos de utilizar-se da merenda escolar, e com o projeto, a gente apresentando pela Câmara Municipal um projeto, mas também a deputada Luciane Cavalcante é relatora de um projeto lá na Câmara Federal, e que isso vai abranger o Brasil inteiro, né, sendo uma realidade. Então, são muitas lutas. Aqui na cidade de São Paulo, especificamente, o deputado Carlos Janazzi, a deputada Luciane Cavalcante, que estão conosco nessas lutas aqui, as lutas dos concursos públicos, né, que muitas pessoas estão me perguntando aqui pelo WhatsApp, pelas redes, para falar um pouquinho dos concursos públicos, que a gente tem uma pauta muito forte. Os 3 mandatos, são 3 mandatos de concursos de concursados, né, da Prefeitura de São Paulo, e a gente luta muito pelo concurso público. E nós tivemos em 2025 a luta muito intensa pela renovação, né, dos contratos, na verdade, do concurso, renovação do concurso de PEI e ATE, que vencia no meio do ano. Era uma batalha muito importante, que a gente precisava prorrogar a validade do concurso, que era por 1 ano. Estive com a deputada federal Luciane Cavalcante na Secretaria Municipal de Educação, com o deputado Carlos Janazzi, cobrando o secretário, acionando através da Comissão de Educação da Câmara Municipal, usando a tribuna da Câmara Municipal, cobrando providências para que o concurso fosse prorrogado. Nós conseguimos a prorrogação dos concursos de PEI e ATE, que ficam válidos até meados do ano que vem, de 2026, e agora a nossa luta nesse aspecto é pela convocação imediata. Já colocamos emenda, inclusive no orçamento, tem recurso público já no orçamento para convocação imediata dos aprovados do concurso de PEI e ATE, que é urgente que se faça isso. No finalzinho do ano, nós fizemos uma luta intensa para o concurso de PEIF e Fundo 2, que estava para vencer, para acabar, expirar o prazo, quase que no apagar das luzes. A gente fez muita pressão, cobrou o secretário, tivemos reuniões, cobrei na Câmara Municipal e conseguimos a convocação dos aprovados do concurso de PEIF e Fundo 2. E agora as lutas são, obviamente, para 2026, é o convoca já imediato dos profissionais de PEI e ATE, porque há um déficit muito grande, e seu déficit está aumentando na rede municipal, então é necessário, é urgente e necessário que logo no começo do ano a gente já tenha essa luta da convocação imediata dos aprovados do concurso. E também abertura de novos concursos, tanto de direção, supervisão, coordenação, né, do CPs também, que faz muito tempo que não tem o concurso, e mais novos concursos. O de PEIF, que já venceu, e o de PEI quando se extinguir, quando chamarem todos os aprovados desse concurso. Então, essa é uma luta importante nos concursos públicos. E nós esse ano, nós tivemos pela primeira vez um cursinho, né, voltado para a PND, Prova Nacional Docente. Muitas pessoas foram bem, estão bem classificadas, um cursinho já histórico aqui na cidade de São Paulo, do deputado Carlos Janazzi, muito bem coordenado pela deputada federal professora Luciane Cavalcante, e é exitoso, porque as pessoas fazem o concurso, passam no concurso público e nos dão o retorno de que passaram no concurso público. E 2026, gente, promete mais. Além dos concursos da Prefeitura de São Paulo que acontecerão, a gente vai fazer novos cursinhos totalmente gratuitos, a gente vai divulgar depois, também como o novo PND de 2026. E uma luta importante também, que nós colocamos muita energia nela, muita energia mesmo, porque a gente entende que tem um déficit de professores na rede municipal, é a questão da renovação dos contratos, professoras e professores que precisam trabalhar, a gente precisa muito deles nas escolas municipais, que há um déficit grande de licença, né, de licenças temporárias, e esses profissionais, professores e também os ATS nos contratos,
eles são fundamentais para que a escola possa funcionar. Então, nós conseguimos aí a renovação dos contratos, quase da totalidade dos contratos aqui na rede municipal. Cobrei o secretário municipal de educação, cobrei na comissão de educação, expus isso na tribuna da Câmara Municipal, fizemos muita pressão e nós conseguimos. Muita gente tem medo de falar dos contratos, mas a gente fala porque a gente sabe da importância dos contratos também na rede municipal, né, do valor que os profissionais da educação têm, né, que desenvolve um trabalho excepcional aqui com as nossas crianças. Então, é fundamental a renovação dos contratos. Conseguimos a renovação de 2022, 2023, 2024. Os de 2021 teve um problema que a gente acabou não conseguindo, mas eu já apresentei na Câmara Municipal, nós fizemos uma reunião com os profissionais da educação dos contratos de 2021, e uma demanda era de diminuir aquela quarentena, ficar 2 anos, 1 ano, 2 anos fora, para poder voltar. Então, eu apresentei um projeto da Câmara Municipal, já está tramitando nas comissões, a gente vai acelerar essa tramitação no início do ano, para diminuir esse período para 30 dias, para que o professor acabe o seu contrato, ele fique lá em janeiro, 30 dias fora, e depois ele possa voltar. Essa é uma demanda, uma luta que a gente vai fazer para 2026. Outra pauta que também me perguntam muito, pergunta para o deputado Carlos Janazzi, para a deputada Luciene Cavalcante, do concurso de remoção, um absurdo, gente, aqui na rede municipal, as pessoas que estão no estágio probatório dos 3 anos, que não são proibidas de participar do concurso de remoção. E aqui na cidade de São Paulo a gente tem pessoas que moram a 3, 4 horas da escola, 4 horas, nesse transporte público caótico, nesse calor insuportável que a gente tem na cidade de São Paulo, um transporte público absurdamente precário. Então, a gente tem essa condição e a gente está brigando muito. Nós, do coletivo Educação em Primeiro Lugar, junto com a deputada Luciene Cavalcante e com o deputado Carlos Janazzi, nós ingressamos com a liminar, ganhamos a liminar, convencemos o juiz pela liminar, porque isso é um absurdo, as pessoas adoecem, né, porque não aguentam ficar 3 anos, 4 horas para ir, 4 horas para voltar todo santo dia no seu trabalho, para chegar na escola, já chega cansado na escola. E eu digo que chega na escola não é para bater carimbo, não é para contar mercadoria, é para cuidar de criança, para ensinar, é para uma atividade pedagógica, e precisa estar bem para isso. Não é depois de 4 horas no transporte público acabado que você vai chegar na escola bem. Então, nós conseguimos, através do nosso coletivo, nosso jurídico, derrubar essa determinação, conseguimos eliminar. A prefeitura, o prefeito Ricardo Nunes, muito covarde, recorreu, derrubou a liminar, mas a nossa ação, no mérito, está para ser julgada. O mérito vai ser julgado e a gente vai fazer uma reunião, pedir reunião, audiência com os desembargadores, mostrando esse absurdo, mostrando que os professores que estão nessa situação estão adoecendo e a prefeitura tendo que arcar, né, com 2 custos, o do professor e da professora que ficou doente e de um contratado que ela vai precisar fazer porque esse professor ficou doente. Nós, inclusive, conseguimos, nosso coletivo, algo que foi inédito, foi uma mesa técnica no Tribunal de Contas do município, estivemos lá, colocamos esse problema no Tribunal de Contas do município, porque tem uma irresponsabilidade do prefeito Ricardo Nunes com dinheiro público, além da vida das pessoas, mas também com dinheiro público. Então, a gente está nessa luta, não acabou, a gente não desistiu dessa luta, tem nossa ação no mérito, para 2026 a gente ter essa realidade, para que os profissionais que estão no estágio, profissionais da educação que estão no estágio probatório, possam participar, sim, do concurso de remoção. Atribuição, gente, eu lembro muito bem que a deputada Luciene Cavalcante falou que ela sinalizava já, lá no começo do ano, que essa vai ser a pior atribuição da história da rede municipal por conta da Lei 18.221. E um caos foi instalado aqui na cidade de São Paulo. Prefeito incompetente, Secretaria Municipal de Educação incompetente, fez a pior atribuição da história da rede municipal. Uma vergonha completa. A gente está acompanhando, denunciando, cobrando, para que essas injustiças sejam corrigidas aqui na cidade de São Paulo. E outro problema é que nos demandaram muito nesse finalzinho de ano foi a questão do SGP. O SGP, para quem é da rede municipal aqui, é um sistema lá que você alimenta o sistema, a vida funcional dos alunos, dos professores, é um sistema de gerenciamento total.
E ele ficou fora do ar, ele é obsoleto, ele não funciona, a prefeitura paga caro por esse sistema e as pessoas, profissionais da educação, ficam horas tentando entrar, e que nós apresentei lá na Câmara Municipal, eu estou colhendo as assinaturas para uma CPI, a CPI do SGP. Por que que a Prefeitura de São Paulo paga tanto dinheiro para um sistema, para a empresa gerenciar um sistema que não funciona? Então, em 2026 é a nossa meta ficar de olho nisso. Então, na Comissão de Educação, também dizer que a gente está na luta, esse ano de 2025 foi fazendo enfrentamento da Comissão de Educação para que o PL 573, o da privatização da gestão pública, da escola pública, da gestão, não seja privatizada, a gestão não seja privatizada. Então, o PL 573 pretende privatizar a gestão da escola pública. Olha que absurdo. Então, a gente fez várias ações ali para que esse projeto não vá para o plenário, vai ser votado no plenário. Então, a gente está travando essas lutas lá. Então, são muitas lutas aqui. Na questão, são lutas, o deputado Carlos Janazzi falou das faltas, né, das faltas abonadas, que a gente também tem projeto da Câmara Municipal nesse sentido, para voltar às nossas 10 faltas abonadas. E eu também acabei de apresentar um projeto, como a deputada federal Luciene Cavalcante, ela conseguiu passar o nosso projeto de descongelamento na Câmara Federal, do Senado Federal, fez uma articulação inacreditável. Olha, é assim, impressionante, em pouco tempo, o que ela conseguiu fazer, aprovando o descongela, que ela vai falar daqui a pouco. Eu já me antecipei aqui na Câmara Municipal, apresentei um projeto para pagamento do retroativo, né? Estou recebendo mensagem aqui, estão pedindo para falar rapidamente, vou falar rapidamente, porque eu vou passar para a deputada Luciene Cavalcante, da questão da diminuição da quarentena. As pessoas, profissionais da educação que completam 5 anos na rede municipal, eles não podem, foi o caso de 2021, eles não podem ter o seu contrato renovado e precisam ficar um ano fora da rede para depois voltar a fazer novos contratos. A gente está diminuindo o projeto de lei de uma demanda dos professores, das professoras que estão nessa situação. Apresentei esse projeto, ele vai reduzir esse período, essa quarentena, para 30 dias. Então, o projeto sendo aprovado, e a gente vai precisar de uma mobilização grande na Câmara Municipal para aprovar também esse projeto, mas ele sendo aprovado vai diminuir para 30 dias. Então, o professor que completou seus 5 anos, ele fica 30 dias fora, né? Fica o mês de janeiro, por exemplo, fora, depois ele volta já em fevereiro, podendo fazer novos contratos. E eu gostaria de falar são 2 pontos também que não diz respeito à educação, ao funcionalismo público, que é o seguinte: no meio ambiente aqui na cidade de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, a gente está vivendo uma pior crise climática da nossa história, né? As temperaturas chegam a 39, 40 graus aqui na cidade de São Paulo. O prefeito derrubou muitas árvores na cidade de São Paulo. Nosso coletivo Educação em primeiro lugar, nós ingressamos com ação judicial no Instituto Butantan, que derrubou a autorização para derrubar várias árvores. Agora, na Vila Sônia, nós conseguimos um liminar que impedia a construtora de derrubar 400 árvores. Então, a gente tem acompanhado, lutado em defesa do meio ambiente, porque a gente tem um prefeito aqui na cidade de São Paulo negacionista, que é contra o meio ambiente. São Mateus, derrubou árvores de São Mateus, Instituto Butantan, Vila Sônia, nos Salesianos. Então, a gente está acompanhando, ingressando no Ministério Público com ação judicial para impedir que esse prefeito negacionista prejudique mais ainda o clima na cidade de São Paulo. E para finalizar o ano, gente, é inacreditável, mas o prefeito Ricardo Nunes, ele deu um presente de grego aqui para a população de São Paulo. Ele está aumentando a tarifa dos ônibus aqui na cidade de São Paulo 50% acima da inflação. Vejam bem, 50% acima da inflação. Nos últimos 4 anos, ele aumentou o subsídio dos donos de ônibus aqui, que estão ligados lá, a mídia fala que estão ligados ao PCC, aumentou, era 4 bilhões de reais que a prefeitura, em 2021, pagava para os donos de ônibus da cidade de São Paulo. Hoje, a prefeitura paga 7 bilhões de reais, quase que dobrou, em 4 anos, quase que dobrou o subsídio do ônibus para os empresários do ônibus. E para a população de São Paulo, ele cobra 50% acima da inflação. Nós tivemos aqui
uma greve dos servidores públicos, gente, os professores, os profissionais da educação, todos os servidores públicos, de reajuste salarial. A gente tem uma briga pela reajuste salarial. O prefeito deu 50% da inflação, apenas 50% da inflação. Agora, para os donos de ônibus, eles dão 50% a mais da inflação, e a população acaba tendo que pagar isso. Paga o subsídio lá para os empresários de ônibus e acaba pagando também uma passagem mais cara, 50% acima da inflação. E esse comunicado que chegou aqui à Câmara Municipal ontem, dizendo desse aumento, não tem transparência nenhuma. Nosso coletivo Educação em Primeiro Lugar, junto com a deputada Luciane Cavalcante, junto com o deputado Carlos Janazzi, a gente não vai ficar calado, a gente já acionou o Ministério Público pedindo transparência nesses dados aqui, das planilhas de dados, e que também a tarifa passe pelo CMTT, o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte na cidade de São Paulo. A gente tem que ter transparência. Não dá para aceitar que o prefeito Ricardo Nunes puna a população com a tarifa de ônibus 50% acima da inflação. Ano passado nós tivemos eleição, ele não quis aumentar a passagem lá, então ele está cobrando o retroativo de lá, foi bonzinho lá, e agora ele está sendo malvado aqui, cobrando injustificadamente um valor abusivo contra a população, e a gente não vai permitir. Então, essa é uma luta que a gente já começa 2026 com o pé na porta, os dois pés na porta, né, dessa loucura, desse aumento abusivo aqui para a população de São Paulo, né, e no contrário, lá ele deu só 50% de reajuste para os profissionais da educação. Mas é isso, gente. Muitas lutas que tivemos, muitas vitórias, algumas derrotas, e para 2026, reafirmar o nosso compromisso nessa luta em defesa da educação municipal, estadual, e com a nossa deputada federal Luciane Cavalcante também, com essas pautas importantíssimas no Congresso Nacional. Então, contem com os nossos 3 mandatos, os mandatos da educação, das comissões de educação da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, do deputado Carlos Janazzi, e da Câmara Federal com a deputada professora Luciane Cavalcante. Então, vamos lá, a luta continua, só a luta muda a vida. Eu passo para a professora deputada federal Luciane Cavalcante. Boa noite, Vitória 2025. Foi o ano de muitas vitórias, de muitas conquistas. Quero dar aqui um abraço caloroso a todo mundo que está nos acompanhando nesse momento, nessa live. Quero dizer que ninguém faz nada sozinho. Quero muito cumprimentar todas as equipes que fazem parte do nosso coletivo Educação em Primeiro Lugar, toda assessoria jurídica, assessoria da comunicação, toda assessoria política, todo mundo. A gente tem um time extremamente compromissado, comprometido, uma galera que, se a gente ligar agora, vai responder, vai vir para cima, porque a luta não tem hora, né? A luta é para a vida toda. O sentido do coletivo Educação em Primeiro Lugar, que é ser um instrumento de emancipação, de vida em abundância para toda a classe trabalhadora, um coletivo que tem um compromisso com o direito das mulheres, da educação, dos servidores, do meio ambiente, dos animais, enfim, tantas pautas importantes. Ele é feito por muitas mãos. Então, primeiramente, queria agradecer a cada uma que faz parte desse nosso coletivo Educação em Primeiro Lugar. São dezenas de pessoas que nos ajudam, que estão com a gente diariamente e que fazem possível a gente estar aqui hoje. Então, meu sincero agradecimento, e dizer que a gente está junto nesse grande enfrentamento. Também agradecer meus 2 grandes parceiros de vida, de luta, de caminhada, de trincheira de lutas, o Carlos e o Celso. A gente constitui um coletivo extremamente combativo,
que faz diferença na vida das pessoas, que faz os enfrentamentos necessários e que está aqui para o que der vier, em todo momento. Nós três somos oriundos da periferia, da escola pública, somos do serviço público, e essa é a nossa grande missão, é preservar o serviço público como uma conquista histórica da classe trabalhadora brasileira, como um difusor dos direitos fundamentais. Então, agradecer muito a confiança, o trabalho que a gente realiza juntos ao longo desse ano de 2025, que é um ano histórico. É um ano histórico no nosso coletivo, é um ano que a gente avançou muito. Primeiramente, a gente fez muita resistência e resistimos firmemente, de forma altiva, cabeça erguida, a cada passo que a extrema-direita deu, o Tarcísio, o Ricardo Nunes, os prefeitos também do interior, que agiram de forma negativa, covarde, contra os serviços públicos, contra a educação, nós estávamos lá. Nós estivemos lá, fazendo a resistência. E toda vez que eles vinham para cima, eles se deparavam com a nossa força, com o nosso coletivo Educação em Primeiro Lugar, e foi isso que nós fizemos. Nós resistimos o ano de 2025 e conquistamos e defendemos muitos direitos dos profissionais da educação, dos pesquisadores, das mulheres. É muito importante lembrar que esse ano a gente começou com uma grande vitória, que foi, a gente mudou, o nosso coletivo mudou a interpretação da Convenção de Haia, que é uma convenção que fala de inúmeros assuntos, mas especificamente uma parte que fala sobre o direito das mulheres que são agredidas nos exteriores e que eram obrigadas a escolher entre a sua vida e a vida dos seus filhos. E a partir da nossa ação, da nossa intervenção, de uma DIN histórica que nós fizemos, a gente derrubou essa interpretação machista que ainda existia, e a gente mudou a forma como a Convenção de Haia é interpretada no nosso país, demonstrando e tendo repercussão, inclusive, na Lei Maria da Penha, dizendo que agora a violência contra a mulher hoje também é interpretada juridicamente uma violência contra a família, e isso muda tudo. Isso dá mais proteção, isso dá mais segurança. Nós também, no direito das mulheres, avançamos na questão dos direitos, na proteção dos direitos reprodutivos, na vitória que nós tivemos, condenando o prefeito Ricardo Nunes por ter fechado o serviço de direitos reprodutivos no Hospital Cachoeirinha. Nós estamos na fase de execução dessa pena. A gente também avançou num direito fundamental, e agora que a gente está atravessando mais uma onda de calor, que é a preservação dos biomas do estado de São Paulo. Nós ingressamos com uma DPF que fala sobre a proteção e o dever que o estado tem de preservar a Mata Atlântica e o Cerrado, que são os biomas do estado de São Paulo. Sem eles, a gente não consegue atravessar essa crise socioambiental, e a gente conseguiu que o Tarcísio fosse responsabilizado. Ele tem que apresentar um plano agora, e, inclusive, ele tem que abrir o concurso para os pesquisadores científicos a partir dessa ação do nosso coletivo. E a gente esteve num ano onde a gente construiu muito diálogo. Eu acho que o coletivo Educação em Primeiro Lugar, por nós sermos servidores, professores, a gente sabe que o caminho é o diálogo, é a mediação, é a construção de pontes. E foi exatamente esse diálogo, essa construção de pontes que construiu as possibilidades da gente construir e conquistar tantas vitórias que vão mudar a vida das pessoas, que vai fazer diferença na vida das pessoas. E é para isso que a gente está lá, é para isso que a gente foi eleita, é para isso que a gente tem mandato. E aí a gente teve o projeto da merenda,
acesso para todo mundo na merenda, a gente conseguiu aprovar na CFT, e eu sou relatora desse projeto agora na Comissão de Constituição e Justiça, e a gente vai garantindo que todas as pessoas, sem prejuízo do Vale Alimentação, do Vale Coxinha, que em São Paulo é R$ 12, é um escândalo, é um escárnio, sem prejuízo desses outros benefícios, que seja permitido a alimentação de todos os profissionais que estão na escola. Então, esse é um projeto muito importante. A gente tem um projeto também que a gente está acompanhando, a gente conseguiu aprovar na Câmara Federal, que é o projeto que estabelece o piso de todos os profissionais não docentes da educação, que é o projeto 2531 de 2021. A gente conseguiu aprovar na CFT, que é a comissão mais difícil, mas ela estava presidida pelo Rogério Correia, um deputado comprometido com a educação, e a gente conseguiu pautar e aprovar, porque são coisas diferentes, né? E depois a gente foi para a CCJ, conseguimos também estabelecer um diálogo muito bom com o deputado Danilo Forte, e a gente conseguiu aprovar o relatório, mas ainda não chegou no Senado. Muita gente manda dúvidas com relação a esse projeto, o 2531. É importante dizer que ele ainda não está no Senado. Por quê? Depois que ele é aprovado na CCJ, ele tem que ficar 5 sessões ali, porque ele pode sofrer algum recurso. E como a gente conseguiu aprovar só no final do ano, ainda faltam 3 sessões para o projeto passar. Ou seja, então a gente vai ter que aguardar a primeira semana do ano legislativo de 2026, quando os trabalhos retomarem, mas eu vou estar na CCJ cuidando pessoalmente dessa situação, para ele poder ir para o Senado, tá? Então, ele ainda não chegou no Senado, ele está aprovado na Câmara Federal, um feito extraordinário, é uma demanda e é uma lei que é aguardada há mais de 10 anos, é uma vergonha a gente não ter ainda o piso desses profissionais que abrem a escola, que fecham a escola, que estão na secretaria, que estão nos corredores, que estão ajudando educadores da limpeza, da merenda, do transporte escolar, são todas as pessoas que fazem o direito à educação acontecer. Então, a gente está batalhando muito pela aprovação, pela tramitação desse projeto, mas ele está nessa fase agora de que foi aprovado, mas ele tem que esperar 5 sessões para poder seguir para o Senado. E a gente também teve uma grande conquista que vai começar a valer agora, já em janeiro, que é o imposto de renda, a isenção do imposto de renda. Essa é uma luta também do nosso coletivo, do nosso mandato, que a gente tem um projeto de lei que está tramitando, que isenta todos os profissionais de educação de pagamento de imposto de renda, mas já foi aprovado um outro, que é do presidente Lula, que vai isentar todo mundo que recebe até 5 mil. Isso é muito importante. Todo mundo que recebe até 5 mil reais não vai pagar mais nada de imposto de renda a partir de janeiro. E quem recebe entre 5 mil e 7.350 vai ter uma alíquota reduzida. Isso é muito importante porque a gente está falando de justiça tributária. Nós somos a 9ª economia do mundo, o povo brasileiro produz muito dinheiro, muito recurso, mas isso fica concentrado na mão de poucas pessoas. E todo esse ano foi marcado por inúmeras lutas aqui no Congresso Nacional, porque eu sigo aqui em Brasília de plantão defendendo a sanção dos nossos projetos, daqui a pouco eu vou falar sobre eles. Mas a gente vive num país da casa grande, que a elite não quer distribuir a riqueza que o povo produz. Então a gente passou o ano inteiro tendo que brigar e tendo que lutar para taxar a transação financeira que os ricos fazem, super ricos. Ai, quem são os eles ganham milhões e milhões por mês. Que às vezes as pessoas têm uma ideia assim, não, porque se juntar eu e meu marido, a gente tem uma renda de 15 mil reais, eu vou... Não, gente,
A gente está falando de pessoas que, através de suas transações financeiras, elas recebem, por mês são milhões, entendeu? É um outro tipo de gente que eu nem convivo e com certeza muita gente que está me acompanhando também não convive, a gente nem sabe quem são essas pessoas, né? São 140 mil pessoas que vão começar a pagar imposto que não pagavam. Olha que loucura. E para a gente poder isentar, de cada 10 brasileiros, 9 vão ser isentos. Olha essa dimensão, olha essa conta, olha o que isso significa na vida do povo, que é devolver o dinheiro, você não vai pagar mais o IR. E a gente vai seguir na luta para que todos os profissionais da educação, nenhum, pague mais imposto de renda. Isso é um compromisso nosso, a gente vai seguir para 2026. Assim como a gente tem um compromisso de derrubar, de acabar de vez com o confisco das aposentadorias, que é um escândalo. Só no Brasil que existe isso, que é taxar os aposentados. Eles começaram taxando quem recebe acima do teto, agora estão taxando até quem recebe um salário mínimo, que é a emenda do Bolsonaro. Então, a gente está compromissados com essa luta. Faz 2 semanas eu estive com o ministro André Mendonça, eu estou fazendo essa articulação com o STF, porque depende deles pautar. A gente está fazendo aqui um plano de lutas para que a gente possa, já logo nos primeiros meses do ano que vem, de 2026, a gente derrubar esse confisco, que é um absurdo, é indignante, é ilegal, contraria todas as normas internacionais que o Brasil é signatário, e a gente vai seguir firme até acabar com isso. Isso é um compromisso que a gente tem para 2026. Assim como também é um outro compromisso, e que a gente quase conseguiu avançar, mas a gente não conseguiu avançar, porque houve ali uma manobra da relatora, que depois voltou atrás, que foi a questão do CREF. É importante. A gente trabalha com a luta da educação dos servidores públicos da classe trabalhadora. E a gente precisa ter um princípio, que é entender, né, que quando ataca uma categoria, uma pessoa, ataca todo mundo. É daí que vem a nossa força. É daí que vem a nossa possibilidade de enfrentamento. E o sistema, historicamente, é montado para nos dividir. Por exemplo, hoje a gente tem uma taxação em cima dos professores de educação física, que eles têm que pagar o CREF. Isso é escandaloso, isso é indignante, isso é ilegal, mas acontece. Então você imagina, você passa no concurso público, você vai fazer aula de educação física, e aí você tem que pagar para fazer aula de educação física dentro das escolas públicas. É assim, inimaginável. Isso está acontecendo. E se a onda pega, vem o Conselho de Pedagogia querer cobrar, o de Química, de Geografia, o de História. Então, assim, a gente não pode normalizar a ilegalidade. E a gente tem lutado muito, a gente conseguiu pautar na Comissão de Educação, depois a relatora retirou de pauta, depois a gente conseguiu um relatório favorável, fizemos toda uma luta, e agora a gente vai para cima, porque o CREF é ilegal, e a gente vai até o fim para acabar com esse abuso. Uma outra questão muito importante, que sempre nos questiona, que a gente tem um movimento, que é o Observatório do Pagamento do Piso dos professores e das professoras. O Piso Nacional do Magistério é uma lei que existe desde 2008. Historicamente, ela sempre foi questionada, porque os prefeitos, gente, a gente precisa fazer essa ligação, né? Quem que questiona a lei? São os prefeitos, os governadores. Então, quando a gente for votar, a gente tem que lembrar disso, porque às vezes a gente não consegue, porque o sistema também, eles nos separam, e também eles não querem que a gente entenda como a lógica toda funciona. Então, esses prefeitos, esses governadores, eles vêm aqui através das suas associações e entram com a DINS. E assim foi feito desde 2008. Os caras questionam e não sei o quê, vai para cá, vai para lá. Agora tem uma DIN, que inclusive a gente já esteve no STF, estamos dialogando com os ministros, que é para reconhecer aquilo que é o óbvio, que o piso é o piso.
é o início e que tem que ter repercussão na carreira. Então, a gente está nessa fase de discussão, mas é muito importante dizer que a gente aprovou um PNE na Câmara, ele ainda segue para o Senado. E a gente vai seguir na luta para avançar ele no Senado. Mas na Câmara, a gente conseguiu incluir que o piso é piso que tem que ter carreira. E tá lá, tá escrito no PNE. Então a gente vai cercando de todas as formas para que os prefeitos e os governadores cumpram a legislação. E esse é um compromisso. A gente foi para cima de inúmeros prefeitos, governadores que não fazem o piso acontecer. A gente ganhou muitas ações no Tribunal de Contas, no Ministério Público, e a gente vai seguir lutando, porque esse dinheiro, um dinheiro que chega para os municípios, que chega para os estados, e ele precisa chegar nos professores e nos profissionais de educação. E essa vai ser a nossa luta, a gente vai continuar lutando muito. A gente também está lutando imensamente para acabar com a escala 6x1, que só não é a escravidão, mas é o 6x1, que é ter a escravidão e ter o 6x1. Então, assim, é ultrajante a situação que todos os trabalhadores do comércio, de muitas indústrias, são submetidos a essa jornada. Então, a gente tem trabalhado em parceria com a minha amiga e deputada Érica Hilton, que lidera essa discussão, junto com o Henrique do Rio de Janeiro, que é um vereador do PSOL. E a gente tem lutado muito, porque essa é uma causa extremamente justa. E é isso que a gente precisa aprender a se reconectar. Quando a gente avança num direito trabalhista para uma classe, todo mundo avança junto, porque você vai criando uma conjuntura. E aí eu já quero, terminando, falando das nossas duas grandes vitórias que a gente entregou para os servidores do nosso Brasil inteiro. Né? A primeira grande vitória, que foi a aprovação do Somos Todas Professoras, que é o PL 2387 de 2023, um PL de minha autoria, junto com o deputado federal Raymond. É um PL que ele vai falar sobre o reconhecimento da função docente das mulheres que estão na função docente. Então, não se trata simplesmente de fazer uma transposição dos cargos, não. O projeto, ele muda a LDB, ele muda a lei do piso nacional do magistério, a gente consegue cercar, portanto, a legislação que fala sobre essa situação, e ele diz o quê? Ele diz que todas as pessoas que estão na função docente no chão das creches do nosso país, elas têm concurso público, elas têm formação, elas são professoras. Não importa a nomenclatura, não importa o nome da função que ela foi tarjada, que ela foi classificada. Isso é fazer justiça histórica, social, de gênero, de raça e de classe. Isso é valorizar as mulheres que estão lá há décadas, no chão das creches do nosso país, protegendo os nossos pequenos brasileiros e brasileiras, fazendo o futuro crescer, acontecer com dignidade. A maior política de cuidado, de proteção que existe é a creche. Isso é uma conquista das mulheres. Historicamente foi assim. E a gente, obviamente, por sermos 99% das pessoas que estão no chão das creches, a gente sofre do machismo institucional, do racismo institucional e da invisibilidade. E é contra tudo isso. E nós vencemos. E eu fico assim, e por que a gente venceu? Porque a gente dialogou com todo mundo, porque a gente tem movimento, porque a gente tem milhares de pessoas comprometidas com essa luta, porque a gente tem mulheres que não aceitam mais serem violadas, serem violentadas, mulheres que ergueram a cabeça, apesar de toda a dor, de toda a usurpação
histórica que sofreram, que compreenderam que não tem outro caminho, é a luta, é a resistência, é o enfrentamento que faz a gente avançar. Mas não é um enfrentamento solitário, é no coletivo. É o coletivo que faz a gente avançar. Então, a gente, com esse movimento, o movimento Somos Todos Professores, começou lá com o professor Carlos Gianazzi na Assembleia Legislativa, no Estado de São Paulo. Hoje é um movimento nacionalizado, a gente tem de norte a sul, leste a oeste do nosso país, mulheres que relatam essa situação, que estão nesse movimento. Ontem mesmo eu recebi, ou foi hoje de manhã, mais um prefeito que já aprovou um projeto de lei enquadrando as professoras na carreira do magistério, que não estavam enquadradas na carreira do magistério. Então é um movimento que tem tração, que tem verdade. E a gente conseguiu. A gente passou mais de 2 anos debatendo esse projeto na Câmara. A Câmara, ela todo mundo sabe que é a Câmara mais difícil da nossa história, da republicana, e a gente enfrentou 8 meses, só na CCJ, a gente ficou 8 meses na CCJ para conseguir vencer a obstrução do PL, do Partido Novo, e chegamos nesse ano de 2025 no Senado. E a gente demorou 4 meses. Os 4 primeiros meses a gente lutou para que houvesse o despacho do presidente Alcolumbre para as comissões. Aí primeiro foi para a Comissão de Assuntos Econômicos, que é o senador Renan Calheiros. Eu estive com o Renan Calheiros, estive com ele por intermédio do deputado Rafael Brito, que é presidente da Frente Parlamentar Mista da Educação do Congresso Nacional, que é um parceiro, um amigo, que eu também fiz na Câmara, e que abraçou também esse projeto. Nós fizemos esse diálogo, ele designou uma relatora, porque lembra, a gente também tem essa questão no Congresso Nacional, a gente não vota os projetos, a gente sempre vota os relatórios. E a senadora Leila foi incrível, assim que eu falei com ela através do deputado Veras, que é aqui do Distrito Federal, e a gente conversou, a gente fez uma parceria ali, a gente se identificou, começamos a trabalhar juntas e passamos pela comissão mais difícil, porque sempre tem as comissões, porque é um assunto muito estranho para a Comissão de Assuntos Econômicos. E a gente fez uma audiência pública muito dura, né, que a gente teve que fazer a defesa, fazer enfrentamentos, nos contra, e conseguimos ali convencer todos os senadores. E depois passamos para a comissão de educação, que eu já tinha conversado no início desse ano com a senadora Tereza Leitão, que é professora como eu, e a partir do momento que eu fui falar com ela do projeto, ela rapidamente falou, eu sei do que se trata, chegando aqui o pauta, e foi isso que ela fez. A Tereza Leitão, a senadora Tereza Leitão, nossa parceira também de primeira ordem, assim, não tenho o que falar da articulação que ela realizou, e designou a Dorinha, a senadora professora Dorinha, que também é uma grande parceira nossa em outras lutas também, e que entende educação, porque daí a gente estava numa comissão que era nossa área, educação, e é óbvio que ali a gente não teve nenhum problema, e depois seguimos para o plenário, e no dia 16 de... Não foi no dia 16 foi o Descongela. No dia, acho que 10 ou 12 de agosto, a gente aprovou, de dezembro, a gente aprovou o Somos Todas Professoras, que foi um projeto histórico, um projeto que me emociona muito, que me motiva muito, e que agora a gente está nessa fase da sanção. Porque depois que a gente aprova um projeto no Congresso, a gente consegue, né? Conseguimos aprovar no Congresso. Aí vai para a sanção. E quando ele chega para a sanção presidencial, você enfrenta mais uma rodada de oposição. E assim, olha, o que os prefeitos têm feito com relação ao projeto Somos Todos Professoras é algo assim, nunca visto. Eu nunca vi a forma como eles têm atuado de lobby, dizendo que vai ter que fechar creche, que vai ter que acabar as creches, que não vai ter mais como ter creche. Eles têm jogado muito, muito duro.
E nós, quando eu já logo percebi que estava tendo essa movimentação, já fiz todo um plano de luta, e aí sim, foi no dia 18 de dezembro que eu fiz o primeiro chamado público dessa situação, e, enfim, já montamos um QG aqui em Brasília, já estamos todos os dias articulando, falando com deputados, com os ministros, falando. Eu estive pessoalmente com o presidente Lula, falando sobre essa situação, entregando para ele a nossa carta aberta. Enfim, estamos aqui de prontidão, porque a gente sabe que o inimigo não dorme, mas a gente também não dorme. A gente tem muita esperança, a gente tem muita fé no trabalho que a gente realiza, muita convicção do lado da história que a gente está, e que a gente não vai parar e a gente não vai desistir. 2025 é nosso. 2025 é o ano da nossa vitória, é o ano da nossa de uma vitória que é histórica, de uma reparação. Quando a gente fala do projeto que é de minha autoria, 2387, que é um projeto que vai trazer dignidade para todas as mulheres que estão no chão da creche. Então, eu tenho muita convicção de que a gente chegou até aqui, apesar de muita gente, e é muita gente trabalhando contra, viu? Não é pouco, não. É muita desinformação, pessoas passando fake news, pessoas mentindo, pessoas jogando contra, e nós chegamos até aqui. E agora falta essa última etapa, que é da sanção, e depois a gente vai enfrentar mais uma outra etapa, que é da implementação, porque é assim que as coisas funcionam. Por isso que a gente tem que entender que a luta é para a vida toda, que a gente está aqui para mudar esse país, para reconstruir esse país, e isso significa um trabalho que é contínuo e que não pode recuar. A gente não pode recuar. A gente tem que se cercar de pessoas que têm os mesmos propósitos, a gente precisa confiar nessas pessoas e seguir adiante, lutando do lado da verdade, daquilo que é certo e correto. E eu estou muito convicta que a gente tem feito um trabalho, a gente está há 7 dias, o prazo para o presidente Lula sancionar o projeto Somos Todas Professoras, o meu projeto, o 2387, termina dia 6 de janeiro. Então, daqui uma semana, 7 dias. E a gente está aqui lutando incansavelmente, articulando, e a gente vai até o fim. Nessa movimentação, nessa luta, tenho muita confiança no nosso governo, eu tenho muita confiança no ministro Boulos, em todas as parcerias, na líder Talíria, no líder Lindbergh, que são os nossos líderes do campo progressista, e a gente está aqui, está lutando, e a gente vai vencer, não tenho nenhuma dúvida que a gente vai vencer. Agora, a gente não sabe quando, como. Na política, nós que temos esses compromissos, a gente não consegue ter esses dados. Mas o que a gente tem é o compromisso da luta constante e de que a gente vai até o fim, até a vitória final. Então, é isso que a gente está construindo. E, além dessa vitória extraordinária, que Somos Todas Professoras, que vai mudar a vida de mais de 50 mil mulheres no nosso país, a gente tem a luta do Descongela, que foi o meu primeiro projeto. Quando eu cheguei aqui na Câmara Federal, eu apresentei o Descongela, e é um projeto que a gente lutou muito, foram 2 anos e 8 meses lutando na Câmara Federal, falando desse projeto, foram mais de 15 pronunciamentos na tribuna, a gente atravessou ele em todas as comissões, a gente aprovou ele 2 vezes no plenário da Câmara. É um projeto que ele é histórico, porque ele trata de um resgate de 583 dias, praticamente 2 anos de trabalho dos servidores públicos durante a pandemia, e que foram roubados pelo Bolsonaro num momento ali de chantagem para enfrentamento da crise humanitária da Covid.
Então, eu estava na escola nesse momento também. Eu vivi tudo que significou a pandemia dentro dos serviços públicos. Então, quando a gente. E é inconcebível, porque isso significa uma nova reforma da Previdência. E aí, quando a gente chega, a gente apresenta o projeto 21 de 2023, o PLP, e a gente começa a tramitar esse projeto, a gente aprova ele na Comissão de Administração e Serviços Públicos, a relatoria do deputado Raimon, que também é um parceiro meu, de lutas. Depois a gente vai para a CFT, que é a Comissão de Finanças e Tributação. O relator é hoje ministro Guilherme Boulos, e a gente aprova ali, vencendo a obstrução do Partido Liberal e do Novo. Depois a gente vai para a CCJ. Quem é o relator é o deputado Alencar Santana, que também é um grande parceiro do nosso trabalho, e aprovamos na CCJ. Depois aí vem um tempo maior, que demorou muito, porque foi muito difícil convencer o Colégio de Líderes da Câmara, e no dia 26 de agosto a gente consegue votar o mérito. E foi o único projeto aprovado no dia 26 de agosto, uma terça-feira, na Câmara Federal. E isso é fruto de uma articulação muito grande, junto com a deputada Socorro Neres, junto com o deputado Lindbergh, enfim, inúmeras pessoas que batalharam para que a gente pudesse chegar a esse ponto. E aí começou a batalha no Senado Federal. No Senado Federal, a gente já logo conseguiu fazer uma articulação junto com a senadora Dorinha e com o senador Flávio Arnes, para ele ser o relator, e a gente conseguiu todas as assinaturas para o regime de urgência, para que ele não precisasse tramitar nas comissões, para que fosse direto para plenário. Só que daí a gente foi surpreendido, porque a vida é dura, a nossa vida é muito dura. Aí a gente foi surpreendido pela emenda número 2. E essa emenda número 2, ela tornava todo o nosso projeto autorizativo. E a gente não podia aceitar isso. E a gente lutou muito, mas mais uma vez foi a força da mobilização popular, junto com uma frente parlamentar de deputados e senadores. A gente conseguiu que fosse retirada a emenda número 2. Isso foi uma vitória extraordinária, que a gente conseguiu aprovar, e sim, no dia 16 de dezembro, o Descongela no Senado Federal. E agora o presidente Lula tem até o dia 12 de janeiro para fazer a sanção. E é óbvio que, mais uma vez, você tem um lobby dos governadores, você tem um lobby de prefeitos que estão pedindo para o presidente vetar. Por isso que a gente está nessa campanha, tanto para proteger o PL 2387, que é do Somos Todas Professoras, quanto do Descongela. Então, é muito importante que a gente se mantenha mobilizados até a sanção final desses dois projetos, porque eles estão vindo com tudo para cima, porque são contra os direitos dos trabalhadores dos serviços públicos, da dignidade, da valorização. E é muito importante, quando a gente fala do Descongela, as pessoas me perguntam muito. E, infelizmente, a gente enfrenta também, dentro do Descongela, uma campanha de desinformação, inclusive de sindicatos, inclusive de parlamentares da esquerda, parlamentares progressistas, que não conhecem o projeto, não participaram da luta, não sabem, não leram, porque se tivessem lido, saberiam, mas não leram. E eles falam desinformações, eles espalham desinformações. E, infelizmente, sindicatos também fazem isso. É uma vergonha, eu acho isso assim, indignante, repulsivo. Eu acho você espalhar fake news dentro de direitos de servidores, eu acho isso nojento, mas acontece. E aí, quero mais uma vez explicar
o que é o Descongela, porque as pessoas, como tem essa campanha de contra-informação, de desinformação, o que é o Descongela? O que foi aprovado? A gente conseguiu aprovar ele com 2 vitórias. Vamos lá. A devolução automática dos 583 dias. Não precisa de lei, não precisa de nada. Vai ser como foi para os servidores da segurança e da saúde. Devolve automaticamente. Inclusive, o texto legal é o mesmo nesse sentido. Então, essa é a primeira vitória. Devolve os 583 dias. Só que a gente avançou. Porque para eles, para a segurança e para a saúde, foi proibido a luta pelo retroativo. A gente tirou essa trava. Então, além de ter de volta automaticamente os 583 dias, assim que a gente conseguir na luta que o presidente Lula sancione, a gente também tem a autorização para o pagamento autorizativo. E por que é uma autorização nesse caso? Porque a gente vive dentro de um pacto federativo e um ente não pode impor um gasto financeiro para outro ente. A gente precisa respeitar o pacto federativo. Mas está autorizado. O que isso significa? Isso significa que uma coisa é que a partir de, o Lula sanciona dia 12. A partir do dia 12, as prefeituras e os governos de estado vão ter que devolver automaticamente os meus 583 dias. Mas isso vai contar daqui para frente. Certo? Só que o que a gente conseguiu? Mas, professora Luciene, eu tinha direito ao meu quinquênio em dezembro de 2024 ou em julho de 2024. O que a gente falou é o seguinte: então, vamos entrar com uma lei, com uma autorização que o deputado Carlos e o vereador Celso já protocolaram, dizendo: olha, então vamos porque daí o seu salário tem que ser recalculado para trás. Ou para trás, que é autorizativo, para alcançar quando você tinha lá o seu direito. Então, você percebe que o projeto, ele é muito bem montado, ele é feito por servidores de carreira, ele é feito por pessoas que estão há décadas nos serviços públicos. Então, é isso e infelizmente também a gente enfrenta uma campanha de desinformação, uma canalice, porque não tem para mim outro nome, de pessoas que não leram, não participaram, não sabem, não ajudaram e ainda desinformam as pessoas porque querem nos derrotar politicamente. Isso é baixo, a gente tem que ter, e foi assim que a gente chegou até aqui. A gente construiu e constrói todas essas vitórias no nosso coletivo, porque a gente trabalha construindo pontes, a gente trabalha fazendo frente ampla, a gente trabalha dialogando com as pessoas, porque o que está em jogo não sou eu, não é o Carlos, não é o Celso, o que está em jogo são os interesses da educação, dos profissionais de educação, dos servidores públicos. E a gente vai precisar de todo mundo, vai precisar de voto para poder avançar. Então, eu acho que isso eu quero deixar bem claro. E para 2026, a gente tem ainda como missão derrotar a farsa da reforma administrativa, que tentou ser aprovada a todo custo esse ano, e a gente foi lá e conseguiu congelar o processo dela de tramitação, mas essa reforma administrativa, essa farsa, acaba com todos os concursos públicos, com todas as carreiras, tudo vira subsídio, ela legaliza, porque ela muda a Constituição, os princípios da administração pública, ela legaliza isso que o Tarcísio e o Ricardo Nunes estão tentando fazer, que é a sua chefia imediata, escolher as coisas por você e tomar decisões de modo aleatório, não transparente, aumentando o assédio dentro do serviço público. Então, e abre de vez para privatização. Então, ela é uma PEC que precisa ser derrotada.
E a gente está acompanhando e a gente precisa se manter alerta, porque, como eu já disse, nada está dado, nada está ganho. E uma outra coisa muito importante que a gente derrotou em 2025, que é uma outra grande vitória, foi que eles tentaram fazer uma nova reforma da Previdência. E na PEC 66, através da nossa articulação, a gente conseguiu derrotar que eles queriam fazer de novo uma reforma da Previdência. O Senado já tinha aprovado a reforma, ela veio para a Câmara e na Câmara a gente derrotou essa nova reforma da Previdência. Então, gente, é isso. Foi um ano vitorioso, um ano onde a gente conseguiu colocar a educação no centro do debate, servidores públicos no centro do debate, a gente conseguiu trazer entregas reais, contundentes para todo mundo que está no chão dos serviços públicos, e a gente vai permanecer dessa forma, lutando coletivamente, construindo pontes e colocando a educação em primeiro lugar. E lembrando também, né, Celso, que a gente destinou mais de 10 milhões para o HSPM. Foram mais de 10 milhões que a gente destinou só para o HSPM, e a gente também está em luta no IANSP para a gente poder aumentar os convênios. Enfim, a gente faz uma luta com várias frentes pela dignidade, pelo respeito de todos os servidores. Deixa eu só fazer uma fala, deputada Luciene Cavalcante, falando 10 milhões para o HSPM, é que quem é servidor aqui da prefeitura, que acessou já o Hospital do Servidor Público Municipal, tem mais de 70 anos o hospital, e ele nunca teve uma ressonância magnética, nunca houve um hospital público no centro de São Paulo, o Hospital do Servidor Público Municipal está lá no centro de São Paulo, que tivesse uma ressonância magnética. Então, o servidor internado ali, ele era levado de ambulância lá para o Campo Limpo ou para o Tatuapé para fazer a ressonância magnética. E agora, com o recurso que a deputada Luciene Cavalcante, que nasceu, inclusive, no Hospital do Servidor Público Municipal, destinou para compra, já está comprada já a ressonância magnética, em poucos meses o servidor público vai poder fazer os seus exames lá, que está internado lá, vai poder fazer os seus exames. Então, uma grande vitória dos servidores públicos, né? Essa destinação de recurso público para o hospital. Parabenizá-la, viu, deputada Luciene Cavalcante, porque é inédito no Hospital do Servidor Público Municipal. Olá, Celso e Luciene, antes de concluir, vocês estão me ouvindo? Sim. Já entrei, tá. Então, antes de concluir a nossa live, antes de terminar, eu queria só responder algumas perguntas que foram feitas aqui sobre a sala de leitura da Rede Estadual de Ensino, sobre o fim da gratificação para os coordenadores de área. Nós já tomamos medidas aqui pela Assembleia Legislativa, e junto com o nosso coletivo Educação em Primeiro Lugar, porque o governador de São Paulo, Tarcísio, com o seu secretário, está tentando acabar com a sala de leitura, as salas de leitura da Rede Estadual de Ensino. Olha que absurdo, né? Demitindo os professores dessas salas, e também ele baixou publicou duas resoluções, a 162 e 163, exatamente atacando tanto as salas de leitura como também os coordenadores de áreas. Nós tomamos medidas, apresentamos PDLs aqui na Assembleia Legislativa, estamos também tomando medidas junto ao Tribunal de Contas e junto ao Ministério Público Estadual. Sobre o estágio probatório, tem perguntas aqui, nós também já entramos com uma ação popular no Tribunal de Justiça contra os critérios que foram estabelecidos na famigerada Resolução 195, sobre a grade curricular do ensino médio, um absurdo que ele fez aqui em São Paulo, né, reduzindo drasticamente as aulas de filosofia, sociologia, geografia, de artes. Sociologia, por exemplo, só vai ter uma aula durante os 3 anos, ou seja, o aluno será prejudicado não só na sua formação crítica, no seu preparo para o pleno exercício da cidadania, mas também para o vestibular,
porque os conteúdos de sociologia, de filosofia, de geografia são solicitados, eles caem no vestibular para o aluno ingressar numa universidade pública, como a USP, a Unicamp, uma universidade federal, ele vai ter dificuldades, porque está sendo prejudicado por essa mudança da grade curricular. Nós também ingressamos na Justiça e com um PDL aqui na Assembleia Legislativa. Tem aqui perguntas sobre a quarentena do Estado. Aqui o professor é obrigado, professor categoria O, ele só pode ficar 3 anos no cargo, depois ele é imposto a ele uma quarentena, tem que ter o rompimento do contrato. Eu tenho um projeto de lei aqui, Celso, Luciano, vocês estão acompanhando já há muitos anos, que é o PLC número 24 de 2015, que acaba com a quarentena, com a duzentena, com essa interrupção dos contratos dos professores categoria O, garante aos professores categoria O a utilização do IANSP e traz de volta para a aposentadoria pública, né? Porque o professor categoria O não tem direito hoje à aposentadoria pela São Paulo Previdência. Então, isso, nosso projeto de lei resolve essa questão. E, por fim, né, pedir o apoio a todas e todos vocês na mobilização para que a gente possa convencer o governo federal, o presidente Lula, a sancionar o projeto de lei do descongelamento da evolução funcional do período da pandemia. Então, é importante todo mundo entrando lá nas redes sociais do presidente Lula, dos ministros envolvidos nessa área, da primeira-dama Janja, e pedindo para que ele sancione o projeto do descongelamento da pandemia, né, da evolução funcional. E também do Somos Todas Professoras, que ele tem até o dia 6 para fazer a sanção desse projeto. Então, é importante que todas as pessoas participem desse movimento. Então, eu só quero aqui agradecer a presença de vocês, parabenizar o trabalho do vereador Celso Geanazzi, da deputada Luciane Cavalcante, nossa deputada federal em Brasília, e aproveitar para renovar o nosso compromisso, não só do nosso mandato, mas do Celso Geanazzi, da deputada Luciane Cavalcante, do nosso coletivo Educação em Primeiro Lugar, com a luta em defesa dos direitos e da dignidade de todos os servidores públicos, todo o funcionalismo público, de todas as áreas aqui do Estado de São Paulo e do Brasil, e também o nosso compromisso no combate a todas as injustiças sociais, no combate, sobretudo, às causas verdadeiras das desigualdades sociais e econômicas do nosso Estado e do nosso país. Então, um ótimo 2026 para todos vocês e vamos continuar lutando mais ainda no próximo ano. Abraço, minha gente, abraço, Celso Geanazzi, um abraço, deputada Luciane Cavalcante, e a toda a nossa equipe, comunicação, toda a nossa assessoria, né, todos os assessores, todas as pessoas que estão nos nossos 3 mandatos e no coletivo Educação em Primeiro Lugar. Rumo a 2026 e muitas vitórias pela frente. Um abraço. Celso, você vai falar? Deixa eu só também fazer um agradecimento. Olha, agradecer, como a deputada Luciane Cavalcante falou, a gente não faz nada, ninguém faz nada sozinho, a gente tem uma equipe muito grande, são pessoas que estão com a gente, que se dedicam muito para que a gente consiga reverter os ataques que são implementados tanto aqui no município, no estado, e a gente tem feito esse trabalho com toda essa equipe. Eu agradecer demais as pessoas que caminham com a gente, as pessoas que estão do nosso lado, que estão nessa luta com a gente. E também falar que faltou falar também de uma luta importante que nós tivemos, deputado Luciane Cavalcante, com o deputado Carlos Geanazzi, questão dos diretores que foram afastados aqui da rede municipal, injustamente, covardemente, pelo prefeito Ricardo Nunes, de escolas premiadas, escolas que têm um projeto político-pedagógico maravilhoso. E aí, gostaria de também agradecer aqui a deputada Luciane Cavalcante, que levou essa pauta para o Ministério dos Direitos Humanos,
em Brasília, fez reuniões, inclusive, para a gente não esquecer dessa pauta e para que isso nunca mais ocorra aqui na cidade de São Paulo. Uma pauta importante e uma injustiça muito grande com os diretores, 25 diretores premiados, que tem um projeto maravilhoso, mas que foram afastados de suas funções para um pretenso cursinho preparatório. Um absurdo completo da Secretaria Municipal de Educação, do prefeito Ricardo Nunes, mas a gente está junto, vai seguir junto. Um excelente 2026 para todos nós, para todos vocês que estão nos acompanhando. E aí, como eu disse, vamos entrar com os dois pés da porta em 2026, que a deputada Ciene Cavalcante falou que 2025 foi um ano de vitória mesmo. Ela tem a palavra vitória, 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 porque foram muitas vitórias ali no Congresso Nacional que ela conseguiu. E 2026 vai ser a consagração dessas vitórias, a realização dessas vitórias, a implementação dessas vitórias e nosso compromisso com vocês, reassumir nosso compromisso de luta, de estar ao lado de vocês, servidores, profissionais da educação, população, em defesa de uma cidade melhor, de um estado melhor, de um país melhor, mais justo, mais igualitário. Feliz 2026 para todos. Do Ciene. Você está ouvindo? Não está ouvindo? Pronto. Agora, tá ouvindo? Sim. Então, eu também quero agradecer a confiança, a parceria de todo mundo que está acompanhando essa live, do Carlos, do Celso, toda a nossa equipe. Dizer que a gente seguirá firmes e fortes, que 2025 foi nosso, foi um ano de muitas conquistas, de muitos avanços, e que 2026 a gente vai seguir nessa mesma trilha, nessa mesma missão, nessa mesma vocação. E também quero mandar um recado especial para todas as mulheres que nos acompanham, porque o nosso público é formado por maioria de mulheres que enfrentam várias situações adversas, várias situações de subalternização, de assédio. A gente tem que cuidar da casa, cuidar da família, a gente luta, e então, para que a gente possa se fortalecer, para que a gente possa se autocuidar, para que a gente possa estar cada vez mais juntas, conectadas, porque a gente sabe que para a gente é tudo um pouco mais difícil, tudo um pouco mais demorado, mas essa é a nossa vida, é a nossa luta. Então, desejar um 2026 repleto de vitórias, que a gente possa seguir juntos, que a gente ultrapasse e que não deixe o medo nos paralisar. O medo é um sentimento muito poderoso, que faz com que a gente perca a esperança, que faz com que a gente desacredite na luta coletiva, que faz a gente se isolar, e isso é tudo ruim, é tudo o oposto que faz a gente vencer, que faz a gente seguir adiante. Então, que a gente possa, na nossa irmandade, na nossa sororidade, a gente se fortalecer, seguir adiante, amando. O amor é o sentimento mais poderoso que tem, nada resiste ao amor. O amor à humanidade, a nós mesmos. Nós também somos merecedoras de amor, e é com essa gratidão a 2025 que nos ensinou tanto, que nos deu tanto, que a gente chega em 2026 prontas para a gente colher tudo que a gente plantou e para a gente reflorestar e plantar mais esperança e mais lutas e mais vitórias. Então, esse é o meu abraço para todo mundo que está com a gente até esse horário, né? Quase 9 horas da noite, dia 30 de dezembro. E é isso, gente. Feliz 2026 e vamos com tudo, vamos para cima. Vai ser um outro ano que vai ser nosso, que vai ser cheio de vitórias. E quando a gente faz as coisas certas, quando a gente luta do lado certo da história, quando a gente tem
essa irmandade, essa sororidade, não tem como não ter outro resultado, senão aquilo que é justo. Então, eu também, foi um ano que eu exercitei muito a minha fé nas religiões, a minha fé nas pessoas, e é nesse sentido que a gente vai chegar em 2026 para trazer mais dignidade de uma forma muito compromissada, entendendo qual é o nosso lugar nesse jogo, entendendo qual que é o jogo que está sendo jogado, porque para você vencer, você tem que entender o jogo que está sendo jogado, mas com os princípios ali, ó, certinhos, nenhum passo para trás e toda uma vida mais em abundância para frente. Então, feliz 2026 para todo mundo. Olá, feliz 2026. Terminamos. Um abraço. Abraço! Live encerrada, pessoal.